Um dos cirurgiões plásticos mais procurados no momento. Ele é o queridinho deles e principalmente delas, Joelma Patrícia. É verdade, olha, ele já impactou várias vidas e transformou também, trazendo bem-estar. E é claro que a gente hoje vai transformar um pouquinho a vida dele aqui no Baião de Dois, Denise. Ei, doutor Edson Neto, seja muito bem-vindo ao nosso Baião. Obrigado, Denise, obrigado, Joelma. O prazer é meu estar aqui com vocês para a gente bater esse bate-papo aqui, né? Conversar aqui tranquilamente sobre tudo que vocês quiserem falar hoje. Tudo mesmo, viu, Joelma? Tá vendo aí? Ai, doutor Edson, que bom que o senhor disse isso, porque ela é assim, soltinha. E esse é o momento, sabe, doutor Edson, assim, de falar do doutor Edson, que muita gente acompanha pelas redes sociais, que muita gente sabe quem é, que muita gente quer chegar perto, que muita gente quer marcar uma consulta, uma cirurgia, mas principalmente falar sobre o pai, o amigo, o irmão, a pessoa. E aí eu começo lá pelas origens. Doutor Edson Neto, gente, é filho de professores, né? De um professor e uma pedagoga. É isso. E isso é muito interessante, né? Inclusive conheci a Denise nessa época já, né, Denise? Já Sim. tem um certo tempo. E meu pai é professor de química. Durante muito tempo lecionou, né, a vida quase toda. Minha mãe também pedagoga. E o foco lá de casa sempre foi esse, a educação. Filhos de professores, o foco deles sempre foi ali se preocupar bastante com a nossa educação. E isso, desde a infância, foi muito reforçado lá em casa. E o papai, ele, não sei se você sabe dessa história, então, papai, professor Torres, eu acho que muita gente conhece. Com certeza, professor um de querido, química. querido. E a mamãe ainda hoje vai muito paciente lá na clínica, na hora da consulta, e diz: eu vim aqui por conta do seu pai, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Eu vim aqui por conta da sua mãe. Aí chama tia Lúcia, foi minha diretora na época de escola e tudo. E isso é muito bacana, sabe? E ele já fez medicina. Oi? Papai, Professor Torres? Isso. Então, o papai, assim... O professor Torres, professor de química? Ele fez medicina. Ele já era formado em química, já dava aula, já tinha eu e minha irmã do meio, eu sou o irmão mais velho, né? E tenho mais duas irmãs. E ele passou no vestibular para medicina. Chegou a cursar 3 períodos e, na verdade, ele passou 2 vezes para medicina. A primeira vez ele estava num momento difícil para ele, porque o foco dele era a química e até porque ele tinha já os filhos para sustentar e ele nem chegou a fazer a matrícula. No ano seguinte passou novamente, porque ele estava em uma especialização de 6 meses lá para Campinas, né, em química, na Unicamp. E na época também ele era professor da Universidade Federal. E aí ele passou pela segunda vez em medicina. E aí dessa vez ele se matriculou. E ficou durante 3 períodos, 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente no curso. E aí trancou o curso, porque realmente a vida dele estava muito corrida como professor, trancou e ele viu que aquilo não era para ele, né? Assim, o momento não era o momento dele. Ele tinha aquela vontade de cursar medicina, mas o momento com os 2 filhos, a família, então tinha que se dedicar à família e sustentar a família. E eu brinco, até hoje eu brinco com ele. Ainda bem, você deu sorte, então, nas escolas, assim, brincando por conta da correria e por conta de toda a história que ele construiu, né? Claro, todo o legado, né? Exatamente. Eu digo, eu chamo doutor Edson, gente, mas assim, a gente tem intimidade também para chamar pelo nome, somos, né, Edson? amigos, Isso. fique à vontade. E somos contemporâneos de escola, e também, assim, passei pelas mãos da tia Lúcia, né? Também fui aluna do professor Torres, e assim, eles realmente deixaram um legado, eles ajudaram a formar muitas pessoas, né? Sim. O professor é a nossa base, né? O professor é responsável, um pouco responsável por tudo isso que nós somos hoje. Então, assim, sempre que eu encontro um dos professores daquela nossa época, sabe, Edson, eu faço questão de dizer, olha, muito obrigada. Porque, de verdade, sabe, era um incentivo tão grande à educação que a gente precisa dizer isso para eles. E hoje, quando a gente vê, né, a nossa educação, muitos professores
em termos financeiros e também sociais sendo tão desvalorizados, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é agradecê-los, não é isso? Agora tem outra coisa, viu, Joelma, também? Deixa eu mandar logo um beijo para o seu Torres. É bom, né? Beijo, professor Torres. Beijo, tia Lúcia. Nunca foi professora, tia Lúcia mesmo. Agora tem outra coisa, eles por serem professores também, eu não sei se pelo fato deles serem professores ou pelo fato dessa pessoa ser, assim, aquele aluno prodígio. Mas ele era sempre, gente, o primeiro lugar de tudo, né? O primeiro lugar da turma, o primeiro lugar da série, o primeiro lugar do vestibular. Tinha um dedinho deles, ou é porque você foi abençoado por Deus mesmo? Então, Denise, isso é muito interessante, porque criança, você sabe, né? Criança sente tudo, ou que a pressão ao redor ali acaba, enfim, influenciando no dia a dia da criança. E isso foi muito interessante porque essa pressão, de certa forma, eu não estou falando da pressão dos pais em si, mas sobre sua pergunta particular, porque eu estudei até minha primeira série, naquela época, ensino fundamental, no Dom Barreto. Papai era professor do Dom Barreto, eu e minha irmã estudávamos no Dom Barreto, e depois ele acabou sendo convidado para formar a sociedade, e foi quando surgiu o Ângulo, aqui em Teresina, né? Papai, então, foi professor do Ângulo e um dos diretores do Ângulo. Então, no Dom Barreto, quando eu estudei até a primeira série, a mamãe até brinca nessa história, porque eu era uma criança muito tímida. Então, eu não brincava, eu ficava muito quietinho na minha, lá na escola, aguardando o papai sair, terminar as aulas, porque as aulas, ele dava aula para o pessoal do ensino médio, e as aulas sempre terminavam mais tarde, na parte da noite, lá no Dom Barreto. E quando ele terminava a aula, a gente estava lá aguardando e minha irmã correndo pela escola. E eu lembro muito também da questão do professor Marcílio, que ele ficava olhando, eu ali muito quietinho e tudo, e ele sempre ia lá perguntar. Então eu tenho essa lembrança do professor Marcílio, por mais que eu fosse muito pequeno, né, e muito novo, eu tenho essa lembrança muito legal dele. Um dia ele chegou, e olha para você ver como essas histórias marcam a criança. E um dia ele perguntou: o que é que você quer? Você quer alguma coisa? E me dava lanche, levava para ver os animais. E nesse dia eu não quero meu pai, pois ele me levou até a sala de aula, bateu na porta: com licença, professor Torres, você tem um aluno especial hoje. Puxou uma cadeira, colocou, e o papai ficou assim olhando assustado, e puxou uma cadeira, me botou sentado. Ele vai ficar aguardando o final da sua aula aqui, assistindo sua aula. E isso me marcou até hoje. O que ele fez naquele dia que eu estava meio choroso, querendo ir para casa, com saudade do meu pai, né? E eu lembro também que na primeira série, no Dom Barreto... Muito incrível, né? Também é uma pessoa... era o tio Marcílio. Sim. Eu também passei pelo Dom Barreto. Então, assim, é impossível, assim, não ouvir uma história como essa, não ter saudade, né? Não se emocionar também. Mas fala da outra história, vai. E aí, aquela pergunta que você me fez, no Dom Barreto, eu recebi uma medalha, né? Uma medalhinha lá de destaque pelas notas, enfim. E a mamãe ficou assustada assim: meu filho, né? Eu não sabia, né, que nem que você tava assim tão... Ela brinca hoje, né? Que eu, naquela época, claro, ela elogiou, ficou toda feliz, mas quando eu recebi a caixinha que você ia ser homenageado, tomei um susto, que eu não sabia que você estava se destacando lá no meio dos alunos. E realmente eu fui uma criança muito tranquila. Então eu estudava o que tinha que fazer, o que os pais orientavam, pais educadores, quer que os filhos ali se dediquem ao estudo. Tudo que eles orientavam eu fazia. E no Ângulo foi assim também. Então, medalhas, mais medalhas, e assim foi até o ensino médio, premiação. E os alunos, é porque é o filho do diretor, né? Sério que rolava isso? Sim, então, ele recebe, só que aquilo vai marcando. Eu meio que não ligava, porque a gente sabia que eu fazia a minha parte, e meus pais, de certa forma, também eram muito tranquilos. E muito conscientes. Sim. Também, né? E essa história também é engraçada, que às vezes a gente era até cobrado a mais pelo fato de ser o filho de diretor e diretora. E eu já cheguei a ser suspenso pela minha mãe. Pasmem. E o pior de tudo, ela disse que não me suspendeu. Eu digo, mas eu fui suspenso sim. Por uma brincadeira, né? E acabou que virou ali uma briguinha de amigos.
E eu acabei apanhando, vamos dizer assim. Levei um soco e ainda acabei sendo suspenso por ter apanhado. Apanhou e ainda foi Apanhei suspenso, e ainda fui viu? suspenso. Desculpa, É, não era pra rir, né? Mas não mas deu. essa história assim, é engraçada, realmente. A gente lembra, eu dizia, mas eu apanhei. Ela dizia assim, não, você vai ser suspenso junto. Os dois vão ser suspensos. Então, assim, a gente era cobrado a mais, sabe? Por o fato de... Ela tinha essa preocupação de achar que os outros pudessem pensar que ela estava aliviando com os filhos, né? Então, eu falo ela porque meu pai, ele ficava mais na parte do cursinho, do ensino médio. Em sala e de minha aula mãe, e ela mais na parte exatamente, pedagógica. na né? parte da infantil, enfim. Então, tinha muito disso. E isso perpetuou durante muitos anos. Por quê? Porque, de certa forma, era uma autocobrança minha, que eu tinha que me destacar, não porque eles me cobravam, eles nunca me cobraram nada disso sobre o estudo. Eu tinha que me destacar porque eu era uma criança tímida. E a forma que eu conseguia, vamos dizer assim, as outras pessoas, às vezes até as outras crianças olharem para mim, era através do estudo. Sobressair através das notas. Exatamente. Porque eu era muito tímido, eu sempre ficava mais retraído na hora das brincadeiras. E essa autocobrança se perpetuou muito ao longo dos anos. E eu descobri isso tem poucos anos. Que até recentemente, já como médico, cirurgião plástico, eu sempre me cobrei muito. E aí é onde entra a história do autoconhecimento. Olha que fala interessante, Denise. Há né? poucos anos. Há poucos anos. E aí é onde entra a história do autoconhecimento, porque isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia. Porque fica com aquela exigência exagerada, você não entende muito bem o porquê e não sabe de onde vem. E aí quando você começa a se, vamos dizer assim, a se aprofundar mais no autoconhecimento, é onde você descobre muita coisa da sua vida atual, seus bloqueios, enfim, até mesmo as suas características, né? Como é que foi esse processo de autoconhecimento? Como é que você chegou nesse nível de, bom, aqui tá... Eu tô onde eu queria, mas eu não estou como eu gostaria. O que eu vou fazer para avançar? Isso daí também é uma outra história, assim, que me marcou bastante, sabe, Denise? Por quê? Qual o momento que eu fui em busca disso, né? Teve aquela virada de chave, doutor? Teve. Essa questão de trabalhar com cirurgia plástica, onde as pessoas buscam a perfeição, também fez com que o senhor tivesse esse desejo maior de aprofundamento pelo autoconhecimento? Na verdade, assim, eu nunca... foi algo que nunca me chamou a atenção, para falar a verdade. Eu achava que cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha suas características próprias, e nunca liguei muito para essa história, vamos dizer assim, do autoconhecimento. Então, assim foi durante toda a minha vida, minha formação, enfim. E já como cirurgião plástico, eu passei por alguns momentos, de certa forma, que eu não estava me encontrando, mas me encontrando de certa forma, assim, de pessoal, felicidade mesmo, entende? Então, isso foi depois que minha filha nasceu. Então, a Maria, ela tem 5 anos, minha filha mais velha, e depois que ela nasceu, eu me encontrei num certo momento da minha vida, pessoal e profissional, que eu cheguei um belo dia em casa, né, muito triste, enfim, até mesmo chorando. E minha mulher, o que é que você tem? Eu digo, é isso, eu não sei o que eu tenho. Ela, mas como assim você não sabe o que eu tenho? Eu digo, eu tenho uma família maravilhosa, tenho pais maravilhosos, de certa forma já tinha atingido um pico na minha carreira, que, vamos dizer, uma meta que eu buscava em 10 anos, já atingi em menos de 5 anos, como cirurgião plástico. Então, eu era, de certa forma, completo, realizado profissionalmente, tinha uma família maravilhosa, mas não estava feliz, como se estivesse faltando algo. E aí eu digo, eu tenho que ir em busca de alguma coisa para poder me ajudar. Né? E aí foi onde entrou a história do autoconhecimento. Eu fui entender um pouco mais do que estava acontecendo. E aí muita coisa, onde você falou, Joelma, virou a chave na minha vida. E começou a fazer sentido. E começou a fazer sentido. A minha cobrança exagerada, em cima de mim mesmo, nunca cobrei outras pessoas. Então eu assumia muitas responsabilidades, muita cobrança. E aí é onde veio a história que eu me encontrava naquela tristeza profunda,
Por quê? Porque devido a essa autocobrança eu queria dar conta da família, do trabalho e não tinha uma dificuldade muito grande de dizer não para tudo. Dizia sim, eu queria abraçar o mundo, vamos dizer assim. E isso me sobrecarregou muito. E então, assim, eu passava de mais de uma semana sem ver minha filha, estando todos os dias em casa. Eu não trabalhava fora, eu não morava fora, como a gente sabe que muitos pais acabam morando fora, tendo que viajar durante a semana, mas eu morava na mesma casa da minha filha, mas não via minha filha durante a semana, porque quando eu saía, 6 horas da manhã, ela estava dormindo, eu não queria acordar, era uma bebê, e quando eu chegava, era mais de meia-noite, e ela estava dormindo. Então, tudo isso foi acumulando, só que para mim era normal. Porque não, eu tinha que me dedicar àquela fase de vida profissional. E aí foi que eu digo, gente, tá tudo errado. E aí foi onde entrou também. Aí veio uma série de acontecimentos. Além do o autoconhecimento, é aquela história, a gente sempre foi muito religioso, né? Família, meus pais, principalmente minha mãe. E a minha esposa também é muito religiosa. Só que é aquela história, a gente acaba se afastando, né, vamos dizer assim, porque a gente tem que ter um equilíbrio, né, enfim, profissional, pessoal, e mente e espírito também. Então, muita coisa foi acontecendo em relação à questão de me reaproximar de Deus mesmo, né, e em busca do autoconhecimento. E as duas coisas associadas foi onde me ajudaram nesse momento. E aí veio a pandemia, logo depois. E a pandemia, de certa forma, foi um impacto, porque ninguém estava preparado, ninguém, né, no mundo todo. Mas, para mim, eu percebi coisas que me ajudaram muito. Por quê? Porque eu estava 24 horas agora com minha filha, com a minha esposa. Então, e isso ela já tinha 2 anos de idade. Então, eu comecei a viver momentos que eu não tinha vivido até então com minha filha. Então, a partir disso, eu digo, isso daqui eu não abro mão nunca mais. Mas essa fala dele é muito importante porque e preciosa também. E eu queria até agradecer por isso, porque muitas pessoas precisam ouvir isso, sabe, Denise? Essa questão, doutor, da realização versus satisfação é uma coisa que muitas pessoas passam hoje em dia e elas não sabem identificar. E eu acho muito corajoso da sua parte, porque você tem muita instrução em chegar para sua mulher e dizer, eu não sei o que é que eu tenho. Porque é exatamente isso. Nessa hora a gente não sabe. Então, assim, muita gente acaba, por orgulho também, né, não pedindo ajuda. E foi quando eu falei para ela, eu digo, eu não sei, eu preciso de ajuda. Né? Então, a gente foi buscar, claro que... bom, eu fui atrás, inclusive, de amigos psiquiatras. Eu digo, será que não é depressão? Aí eles, bom, não chega a ser uma depressão, mas você realmente precisa ir em busca de alguma ajuda para poder, né, entender e passar por essa fase. Isso aí tudo bem, excesso de trabalho, burnout, enfim, Sim. Outros pontos também que acabaram ajudando. Mas como você estava falando, né, antes dessa situação da pandemia, e eu me orgulhava disso, eu chegava a trabalhar, sei lá, 18 horas por dia, Olha e isso só. às vezes de domingo a domingo. Já teve, por exemplo, Muito tempo. a cirurgia plástica, ela tem umas particularidades que ela tem alguns picos durante o ano. Então, os meses de férias, julho, dezembro, são mais procurados. As mães, as universitárias, enfim, querem esse período de férias para poder fazer cirurgia. Então, já teve mês de julho que eu fiz cirurgia do dia 1º ao dia 31, sem nenhum dia de folga. Mais de 60 cirurgias em um mês. Já teve mês de dezembro que o meu primeiro dia de folga foi dia 24 de dezembro, no dia do Natal. E assim, folga Só à que eu noite, quero né? dizer... Só à noite de folga. E assim, às vezes eu marcava 2, 3 cirurgias no dia, às vezes eu ia para casa 1 da manhã. Então, às vezes era o dia todo operando e eu me orgulhava, achava bonito essa situação. Então, uma certa, vamos dizer, aquela história da dificuldade de dizer não, porque dizer não para, eu acho que se eu disser não para essa paciente, eu não operar, eu vou estar perdendo alguma coisa. E, enfim, Ou desagradando alguém. Exatamente. Então, era uma situação que realmente eu queria me dedicar, mas eu achava que quanto mais eu fizesse, melhor seria. E, na verdade, assim, minha esposa, ela
me apoiava, sempre me apoiou, sempre me apoiou. Ela não concordava muito, mas me apoiava sempre. E eu dizia que eram momentos que a gente tinha que passar e realmente a gente tem que, às vezes, suportar alguns momentos. E hoje não. Hoje, graças a Deus, após a pandemia, todos os dias eu vejo meus filhos, tomo um café com eles, só saio, as cirurgias eu marco já para mais tarde, para eu tomar café com eles à noite, todos os dias eu brinco com minha filha mais velha, meu pequeno tem 10 meses, mas também, inclusive, para você ter ideia como ocorreu essa inversão hoje, inversão entre aspas, né? A Glinha, minha esposa, ela foi trabalhar hoje de manhã, foi lá para a clínica, a Glinha trabalha comigo, como você sabe, e depois eu conto um pouco da história da Glinha. E eu fui deixar a Maria na natação, eu fui ficar brincando com o Miguel. Então, eu fiquei com as crianças agora a manhã inteira. Então, o final de semana é algo que eu não abro mais mão com a família, né? Então, eu não abro mão de ficar com a família no final de semana. Hoje eu trabalho numa média, vamos dizer, de 8 horas por dia. Hoje é tudo muito organizado. Que é o que a maioria dos trabalhadores faz, então, né? Exatamente. Eu realmente vi que eu precisava desse tempo com todas as pessoas. Então, a gente acha que em uma certa fase eu aguento, né? Não, eu suporto, eu consigo muito mais. Enfim, acaba que o médico em si, ele é um pouco sobrecarregado e se ele se deixar levar por essa exigência, vamos dizer assim, responsabilidade, acaba atropelando muito as outras coisas. Então, ele passa a cuidar somente dos outros, não cuida dele mesmo, não cuida da família, e aí vira um caos. Um sucesso profissional com um fracasso de saúde familiar. Mental, então, inclusive, exatamente. Né? Agora, em todas as falas do Edson, do Dr. Edson, tem sempre o nome. A minha esposa, a Glinha. E a Glinha é esposa dele, como ele falou, é sócia também, Sim. né? Na vida pessoal, na vida profissional. E é uma história que começou quando vocês eram ainda muito novinhos. E aí, quando um casal começa muito novo, né? Assim, muito jovem mesmo, assim, quase 2 bebês, né? Que é a história de vocês. Um na escola, não é isso? Era. E o outro ali recém na faculdade. Perfeito. Muita gente diz assim, isso não vai dar certo. Essas relações assim muito novinhas, não vai dar certo. Não dura, não. Não dura, não. E aí vocês estão aí provando o contrário e ela é, assim, realmente o seu braço direito. 19 anos juntos. Então, é como você falou, eu conheci a Glinha. Engraçado, assim, que eu conheci a Glinha numa micarina. Pra você ver, né? A pessoa diz, micarina, aquela coisa, é festa e tudo. Mas foi lá a primeira vez que eu vi a Glinha. Amor de carnaval! Conheci a Glinha, né, numa micareta, enfim, que naquela época aqui em Teresina. E depois a gente acabou se reencontrando em outras festas. E aí começou, né, aquele namorico de adolescente, na época... Não vou lembrar agora ao certo, mas devia ter meus 19 anos, algo do tipo, 20 anos, e ela 17 anos, né? Então, a gente começou a namorar e poucos meses depois, essa história assim, é engraçado, até as amigas delas, até hoje, elas riem disso. Menos de um ano de namoro, no aniversário de 18 anos da Glinha, eu pedi ela em casamento. Você é um louco. Eu pedi ela em casamento no aniversário. Não, gente, não, o louco não no sentido assim. Ela é uma pessoa maravilhosa, um amor de pessoa. Glinha, beijo, amo você também. Mas eu digo assim, louco, porque se eu fosse a mãe dela, ele tinha saído lá debaixo de surra, gente. Não, e assim, Claro. foi um burburinho, né? Foi um auê, na verdade, que eu causei no aniversário dela de 18 anos. Ficou todo mundo em estado de choque. Porque foi na frente de todo mundo. Foi na frente de todo mundo. Ou seja, não foi surpresa só pra ela. Foi surpresa geral. Então, assim, no aniversário dela de 18 anos, eu fiz isso e ficou assim, todo mundo, as amigas, os tios. A única pessoa que sabia, claro, eu fui conversar com meus pais e com a mãe dela. A mãe dela, meu filho, vocês são muito novos, mas, enfim, vocês querem, vamos ver. Então, enfim, é algo que eu estava decidido. Pedi ela em casamento. Naquele dia a gente noivou. Aí, depois de todo mundo veio conversar com a gente. Não, tudo bem, vocês podem ficar noivos, mas calma, calma. E realmente nós éramos muito novos, nós éramos imaturos, enfim.
Ficamos noivos durante 4 anos, casamos, eu nem tinha me formado ainda. Faltava 1 ano para eu terminar a faculdade, ela também estava na faculdade de Direito. E engraçado que quando eu pedi ela em casamento, ficou aquele burburinho, né? Ah, tá grávida. Tá grávida, porque naquela época, né? Sim. Casar tão novo assim. Então, até o pessoal no colégio que ela estudava, na época ela estudava no Colégio das Irmãs, ia perguntar, conversar com ela, tá tudo bem? Mas e aí, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Então, inclusive ela brinca e diz assim, eu não tô grávida, tá? Aconteceu que nós estamos muito felizes. Exatamente. E logo assim, a gente casou, terminei a faculdade e aí fui fazer residência em São Paulo. E aí ficou naquela, a Aguinha faltava 1 ano e meio mais ou menos para terminar o direito. E ela vai lá. Ela decidiu, digo, ó, tá nas suas mãos, eu não quero atrapalhar a sua formação. Ela, não, eu vou transferir a faculdade, eu vou ficar lá com você. E aí a gente foi morar em São Paulo, a gente começou nossa vida de casados lá em São Paulo. Então a gente foi, enfim, alugar apartamento, na residência médica, aquela correria. Então naquela época, às vezes tinha semana que eu dormia 5 dias da semana fora de casa. Porque a residência de cirurgia geral exige muito, eu ainda dava uns plantões por fora para ajudar a sustentar a gente. E ela estava na faculdade, ela transferiu para lá. E aí ela me acompanhou, a gente morou durante 7 anos lá em São Paulo, né? Foi um período maravilhoso para a nossa maturidade como casal, como pessoa e profissional. E então a gente amadureceu muito. E engraçado que ela não queria voltar para Teresina. Sério? Ela não queria. E eu digo, não, eu não vou ficar aqui em São Paulo. Eu amo São Paulo, mas para passear. Porque para morar, né, eu assim, a gente lá, 20 quilômetros pra gente é perto. Aqui em Teresina, né, 20 quilômetros é muita coisa. É uma viagem. É uma viagem. É verdade. Então, já cheguei a passar 3 horas dentro de um carro, lá no trânsito. Então, foi algo que eu digo, não, eu quero voltar para minha cidade. Eu quero voltar porque tem minha família, tem tudo. Mas ficava aquela mesma... Não, a gente começou a nossa vida aqui, a gente construiu a nossa vida aqui. Então, para voltar, eu tive que comprar a passagem dela escondida. Eu não vou comprar passagem só de ida. Comprei. Porque a gente vinha para ser padrinho de um casamento. Então, eu já tinha terminado a residência de cirurgia plástica, estava começando a receber convites muito interessantes, e eu falei, eu preciso ir embora. Porque se eu aceitar esses convites, eu não vou mais. Se eu começar uma vida e der certo, não tem mais como a gente, de certa forma, ir... Já estava fincando as raízes, Isso. né? E ela já estava... já tinha se formado, já tinha feito especialização, e já estava focando no concurso na época, né? Porque ela queria... muito a área de procuradoria. E aí eu comprei a passagem só de vinda para um casamento. E lá, e a gente volta quando? Eu digo, não comprei passagem de volta. Digo, quer passar umas férias lá? Eu digo, eu não quero voltar mais para cá. E assim foi. Ela chorou muito, não queria. Mas, enfim, né, foi uma fase também nova pra gente, recomeçar a vida aqui em Teresina, não foi fácil. Né? Enfim, o primeiro ano foi muito difícil pra gente, quando a gente voltou. Mas foi assim, eu digo, olha, a gente tem que ir porque não vou mais ficar aqui em São Paulo. Não vou mais ficar, não aguento mais ficar aqui em São Paulo. Eu quero voltar para Teresina. E acabou que deu certo, nós fizemos alguns acordos, né, que ela gostou, como, por exemplo, morar com a mãe dela. Então, a mãe dela, na época, morava sozinha, na casa muito grande. Eu digo, não, vamos ficar o primeiro ano com a sua mãe. É o tempo que a gente se organiza, enfim, recomeça a nossa vida. E eu acho que não tem nenhum problema. Eu tinha a minha sogra como uma segunda mãe, né? Eu gostava muito da minha sogra mesmo. E então, para mim, não ia ter nenhum problema. Os acordos deram certo. Os acordos deram certo, né? Gente, olha, tá tão gostoso o bate-papo que eu tô esquecendo de uma coisa, Joelma Patrícia. Tá esquecendo de nada não, parceira? Os nossos parceiros. Meu amor. Maravilhosos, sempre. Não esqueço nunca. Mas olha só, por falar, a gente tá falando de história de vida, de transformações. Então, vamos falar da Ponto Fashion? Por favor. Por quê? Porque você pode despertar o lado mais fashion que existe em você. @.fashion_. A Poliana Duarte e toda a equipe dela tá esperando vocês, gente. Nas lojas do Renascença, Vila Maria de Seu, Centro, Praça Rio Branco e também na loja virtual. Ou seja, não tem desculpa.
E por falar em beleza também, gente, vamos falar da Inderma? A clínica Inderma tem todas as tecnologias para deixar você ainda mais belo e ainda mais feliz. Eu amo massagem relaxante, gente. Eu adoro aquela coisa assim, sabe, minha terapia, aquele momento assim só meu que ninguém tira. Então, massagem relaxante, mas tem tudo. Joelma gosta mesmo é do Botox, tá? Que é isso? Eu verdade, adoro, é verdade. gente. Sabe por quê? E você também que tá ouvindo, você que tá assistindo, você ainda tem desconto se você for lá no direct da Inderma e dizer que ouviu aqui no Baião de 2. Aí você vai ver, você vai gostar mais ainda. Exatamente. Então vai lá, @Clínica Inderma, tá? Agora, vamos falar De cirurgia de cirurgia de plástica. Vamos, porque a gente gosta também disso, a gente ama. Você adora saber de umas coisas. Eu adoro. Porque Aí ela me bota pra perguntar, sabe? Ah, é? o Baião de 2 tem tempero, tem pimenta. Só de levinha. Claro. Vamos falar de cirurgia plástica? É verdade que chega gente assim com o celular e diz assim, eu quero quero jeito. desse jeito? Com certeza. Sim ou não? Todo dia? Hoje está menos frequente, mas é algo que acontece bastante. Então, nessa parte vamos dizer assim, ainda mais com a questão das redes sociais, hoje em dia. Então, as mulheres chegam, de fato, até alguns homens já chegaram. Eu quero ficar com esse abdômen. Eu quero ficar com esse corpo. Eu quero... Então, isso é um detalhe que a gente tem que trabalhar bastante. Tá? E quando a paciente chega dessa maneira, a primeira coisa que a gente tem que dizer é, cada pessoa é uma pessoa diferente. E a gente vai trabalhar muito isso. Por quê? Porque isso pode causar uma frustração. Sim. Pós-operatório muito grande. Existe tá? uma diferença entre a expectativa, os Perfeito. desejos e o que é possível fazer de acordo com o seu corpo, com a anatomia Sim. também, né? Agora, doutor Edson, me diga uma coisa. Você já recusou alguma cirurgia? Tipo, olha, isso aqui não dá para fazer. Algumas. Vamos dizer, de certa forma... Eu não quero saber Muitas. nomes, eu quero saber só que tipos de cirurgia. assim, na verdade, é exatamente, Denise, esse não alinhamento de expectativas, tá? Muitas pacientes, inclusive, chegam a dizer assim, nossa, eu vim aqui para você me deixar mais feliz e eu estou saindo mais triste. Eu digo, olha, não é a minha intenção deixar você triste, mas eu prefiro que você saia com essa sensação de frustração antes de fazer um procedimento invasivo, com os riscos, investimento financeiro, do que ficar com essa frustração de não atingir o que você deseja depois da cirurgia. Então, essa recusa, na verdade, esse não, é uma forma de nós profissionais avaliarmos aquela paciente que não está preparada para fazer uma cirurgia plástica. Então, na verdade, ela vem com aquela exigência que a cirurgia, infelizmente, não vai entregar para ela. E isso, já desde a minha formação, tinha um professor americano que ele falava, então, o seu sucesso na sua carreira, enfim, o seu reconhecimento, não é das pacientes que você opera, mas é das pacientes que você não opera. E isso realmente eu levei para a minha vida toda. Porque você operar uma paciente errada, que não está preparada, com expectativas irreais, isso pode comprometer toda a sua carreira, enfim, trazer frustrações, ela pode ficar incomodada com a situação e até mesmo complicações que a gente não quer, como pacientes que acham que a cirurgia plástica emagrece também. Então eu digo, gente, a cirurgia plástica, ela é alinhada com outros profissionais. A gente precisa de um preparo, tanto antes como depois da cirurgia. Então, a cirurgia plástica não substitui a academia, não substitui a alimentação saudável. Pelo contrário, eles andam juntos, né? Na verdade, a cirurgia plástica precisa da atividade física, precisa da alimentação saudável para a gente ter uma cirurgia com segurança e um resultado que a gente quer. Então, esse não, Denise e Joelma, vem muito realmente daquela paciente que a gente tem que perceber na consulta, que não está preparada e está com expectativas e quer resultados que a cirurgia plástica não vai entregar para ela. Agora, doutor, mesmo com toda a cautela, mesmo com toda a orientação, se eu já chegou a operar e aí, na hora do retorno, a paciente disse, olha, eu não gostei. Isso é muito interessante, sabe, Joelma? Porque isso a gente
deve preparar muito bem a paciente antes da cirurgia. Perfeito. Por quê? Porque existe um processo de pós-operatório. E se a gente não avisa para a paciente o que vai acontecer no pós-operatório, ela não vai entender muito bem. Porque ela vem num pós-operatório muito inchada, de certa forma deformada, sentindo alguns incômodos e, como algumas delas falam, pior do que antes. Mas por que o pior do que antes? Porque esse é o processo natural de cicatrização, de evolução. Então, a gente sempre diz, resultado final, depois de 6 meses, 1 ano de cirurgia. A gente sempre explica que existe um processo que ela vai passar, que vai ter inchaço, vai ter uma cicatriz, até a gente chegar no resultado que a gente quer. E sempre que também tem aqueles casos também, tá, Joelma? Daquela paciente que, vamos dizer, uma mama. Ficou legal, mas eu queria um pouco maior. Ou não, eu pensei que ia ficar mais assim. Então, sempre tem aquele perfil de mulher que é um pouco mais detalhista. E, às vezes, a gente deixa passar alguma coisa, até porque no exame físico antes da cirurgia, às vezes a gente não consegue identificar. Então, por exemplo, a gente corrige algumas alterações, mas ela tem algumas outras alterações anatômicas que não dá para a gente identificar antes da cirurgia. Então, isso a gente tem que abordar com muito cuidado, com muita cautela, para ela entender que a cirurgia ela não vai atingir aquilo que ela esperava, né? Então, é algo bem delicado essa parte aí mesmo, de resultados, vamos dizer assim. Um processo de construção, Joelma, é não só, né, da mente, né, como também da parte técnica, que é o conhecimento aí colocado em prática do Dr. Edson, né? Mas também tem que passar por esse lado psicológico de entender que nem sempre é possível alinhar as expectativas à realidade. Falar em construção, lembrou de alguma coisa? Lembrei da ampla construção, gente, porque se você está precisando construir, está precisando reformar e não é o seu corpo, lá na Ampla você vai encontrar. Mas sabe por quê? Porque também traz bem-estar quando você arruma a sua casa, quando você deixa as coisas do jeito que você pensou, idealizou na sua mente, você vai lá na Ampla e realiza. Lá você encontra de tudo para até decorar a sua casa também, tá bom? Olha, tem loja em Teresina, tem loja em Timon, tem loja ali na Presidente Kennedy, tem o Instagram da Ampla que você pode estar seguindo, conferindo as ofertas, @Ampla Construção. Tem o site da Ampla também, você pode dar uma passadinha por lá. O atendimento é de muita excelência e eu tenho certeza que por lá você também vai encontrar muitas coisas para presentear aí os seus amigos, para presentear você, sua casa. Gente, tem luminária, é de tudo, viu? É luminária, é a tomada que tá ruim? Pois lá tem também. É uma luminária bonita que você tá precisando? Lá tem também. É caixa d'água que tá ruim lá, sua? Lá tem também. Gente, tem a coisa. Dá uma passadinha lá na Ampla Construção, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e o preço é melhor ainda. Eita, que merchan, hein, parceira? Eu gosto. Eu quero falar agora, sabe de quê? Da De Maria comida. Flor. De eu vou roupa. falar de comida também, que eu gosto. Mas eu vou falar primeiro da Maria Flor. Vocês já viram como é que a gente tá hoje? Vou desfilar pra vocês. Desfila aí, parceira. Eu tô bonita demais, gente. Até parece que foi o Dr. Edson que me arrumou hoje. Mas foi Rayane. Lá Foi na Maria Rayane, Flor. gente. @Maria Flor THE. Olha só, os looks da gente aqui do podcast Baião de 2 é da Maria Flor. É verdade. E aí, se você quer conhecer mais sobre a loja, @Maria Flor THE. Mas quer ir pessoalmente? Rua Lucídio Freitas, no Marquês, Dom Severino, bairro de Fátima, e tem também no Shopping Grande de Seu, na zona sudeste de Teresina. Olha, qualidade que a gente garante, viu? Agora vamos voltar aqui a falar com o Dr. Edson. Vamos voltar a falar de cirurgia plástica. Doutor Edson, eu tenho uma dúvida. Claro que você é um grande profissional e eu penso que naquele momento ali só o profissionalismo é quem fala mais alto. Mas não rola um ciúmezinho, não? Sabia de que ele ia vez em perguntar quando? isso? Porque são muitas mulheres bonitas que passam pelo seu consultório. Apesar de 19 anos, né, de paixão, porque até hoje a gente percebe a paixão entre você e a Aglinha. Eu lembrei agora. Mas eu Por ia isso ter que eu dei ciúme. Não, você eu tinha certeza. Você ia fazer essa pergunta que ela ia dizer que tinha ciúme. Ela tem ciúme de tudo. Aquela Gente, eu não tenho ciúme, não. Eu tenho. Eu já ia revelar uma coisa, mas tudo bem, vamos lá.
Teve muito, Denise, no começo, sabe? Engraçado que... Eu teria todo dia, eu super entendo ela. Então, no começo ela falava assim que eu passei na residência de cirurgia plástica, Que é isso? ela dizia, não sei se vai dar certo isso. E eu, como assim? Eu não sei se eu vou aguentar essa ideia de saber que você todo dia vai ver uma mulher, enfim, assim, assado. Digo, é uma profissão, assim, sim, mas... Enfim, e a formação foi, e aí comecei a atuar, e no começo sempre, assim, tinha alguns pequenos atritos, né? Até porque hoje ela trabalha comigo, no começo ela não trabalhava. Então, ela ainda continuava estudando para concurso, e eu fui, quando eu decidi montar a clínica, na época eu tinha 2 funcionárias, me ajudavam muito, mas eu precisava de mais ajuda, porque o administrativo era eu, o operacional era eu, e eu tinha que atender, tinha que fazer tudo. E foi que ela viu que eu estava muito atarefado e decidiu entrar lá dentro. E quando ela entrou, ainda tinha aquele leve ciúme de algumas pacientes específicas, mas depois, logo, quando ela realmente começou a trabalhar com aquilo e ela entender o tanto que era o profissionalismo, porque ela não é da área. Então, ela trabalha comigo como gestora da clínica, como administradora e enfim, eu digo, hoje eu trabalho para ela, né? Ela que organiza tudo, mas naquele começo a gente teve que aprender juntos essa parte de gestão, enfim. Agora, hoje em dia, ciúme, vamos dizer, a própria maturidade, de certa forma. Então, das pacientes, até porque as pacientes vão mais, de certa forma, por ela do que por Ficam mim. encantadas com ela. Não, as pacientes, assim, vão, claro, procurar cirurgia, mas o bate-papo, a conversa, tudo é com a Glínia. Glínia, eu sou mais você. Beijo, meu amor. Então, ela fica muito amiga das pacientes, ela se aproxima, conversa pelo WhatsApp, por ligação. Então, a Glínia, ela tem esse poder de comunicação, ela é muito comunicativa. Então... Atenciosa, gentil. Então, ela faz uma amizade muito legal com os pacientes. Então, é como se fossem todas amigas dela, sabe? Então, hoje já esse ciúme já não existe mais há um certo tempo. Você queria saber também, né? E fica Eu não queria comigo saber a nada missão disso. de perguntar, mas Você eu fica botando as pergunto pessoas, você mesmo. fica encurralando as pessoas aqui, Denise. Não, as Eu pessoas quero são saber. você. Doutor, eu quero saber o seguinte. Em tempos de redes sociais, Uhum. em tempos de muita influenciadora, muito influenciador, o senhor já mesmo falou aqui agora, ali chegam aqui, eu quero ficar desse jeito. A gente acaba sendo ali um pouco psicólogo, acaba sabendo um pouco mais da saúde mental das pessoas. Perfeito. Existe um direcionamento? O senhor acha assim, olha, converse com outra pessoa, o senhor faz esse tipo de direcionamento, vamos amadurecer a ideia dessa cirurgia um pouco mais. Existe esse tipo de conduta ou não? Sim. E essa questão do trabalho multidisciplinar, ele é fundamental. Porque quando a gente identifica que aquela paciente ela está realmente precisando, às vezes, de uma ajuda que não é da cirurgia plástica de fato, a gente tem que ter uma delicadeza para poder ela entender, para a gente poder falar para ela, eu digo, olha, eu acho que não é bem a cirurgia plástica que vai ajudar você nesse momento. E é engraçado que algumas, assim, são muito felizes e me agradecem até hoje, né, por conta dessa orientação. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu já fui um pouco... Na verdade, todo dia eu sou um pouco psicólogo. E isso é Imagino. importante. Porque são pessoas, aí é a questão da mente. Muitas das pacientes estão num momento de autoestima baixa, fragilizadas, vulneráveis, vamos dizer assim. E a gente tem que saber abordar isso muito bem. Então, até mesmo o meu time, né, minha equipe, praticamente 100% de mulheres, tirando o pessoal do marketing. E aí, a gente sempre fala, assim, um cuidado muito grande com esse momento dela, né? Porque pra gente, o dia a dia, aquilo ali é normal, vamos dizer assim. Mas para aquela pessoa É não a vida é a dela. vida dela. Não é normal ela estar naquele momento de fragilidade, né? Na frente de outras pessoas. Então... isso daí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E esse direcionamento que você perguntou, Joelma, às vezes, por exemplo, precisa realmente de
não é que não possa fazer a cirurgia plástica, mas precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Perfeito. Às vezes, eu gosto de brincar que hoje é a Glinha, né? Mas já fui até um pouco de terapeuta ali, fazendo uma terapia de casal. Eu digo, olha, não sei o quê. Aí, sempre gostava de conversar sobre casamento. Hoje eu deixo essa parte com a Glinha, né? Mas assim, caminhar para psicóloga, para nutricionista, às vezes tem que fazer um preparo adequado para a cirurgia, como vocês falaram. Tem que existir um equilíbrio, né? Corpo e mente. Não, ali não é a gente simplesmente não é uma mama, não é um abdômen, não, é uma pessoa. É verdade. Você sabe por que eu pergunto isso, Denise? Eu tive experiência com duas amigas, doutor, que coincidentemente foi após um divórcio. E aí elas estavam se sentindo muito para baixo, elas queriam fazer uma plástica, queria dar aquela repaginada, e depois não era nada disso que elas estavam precisando. Tá? Uma ajudou, a outra muito pelo contrário. Então eu pergunto porque é importante que o profissional tenha esse tipo de sensibilidade para poder conduzir ali aquela mulher, porque o que a gente quer no momento é um bem-estar, e um bem-estar instantâneo, coisa que não vai acontecer. O imediatismo, ele não vem. Como o doutor falou muito bem, você faz uma cirurgia, você vai ficar inchado, você vai fazer ali massagem, drenagem. Passar pelo processo, você vai passar né? pelo processo. Então, é muito interessante quando a gente conversa com um profissional assim, que tem essa sensibilidade para poder conduzir as pacientes, os pacientes, para trazer a verdadeira satisfação. Sim. Logo após a cirurgia. Verdade. Eu sei que não pode falar sobre nomes de paciente, mas teve, assim, alguma paciente ou algum paciente, porque a gente costuma falar no feminino, mas se opera também em homens, né? E o número de homens tem que aumentado. Procura os consultórios de cirurgia plástica tem aumentado aí bastante. Mas, assim, teve aquela pessoa que, assim, ajudou você a dar aquela virada de vida, porque a gente também está vivendo um momento de que há muitos influenciadores, há muitas pessoas nas redes sociais falando para o bem e para o mal, dizendo esse profissional é bom, esse não é. Bom, é o que eu falo demais, né? Mas assim, a gente sempre tem, sabe, Denise, aquelas pacientes que no começo dão aquela virada de chave, né, na sua vida profissional também. Porque acaba que, às vezes, tem uma grande quantidade de pessoas, vamos dizer assim, que estão com o mesmo objetivo. Já teve uma época, no começo da carreira, que foi quando eu comecei na rede social, e operei algumas influências também, foram importantes também nessa questão do início da carreira, enfim. Então, tudo isso acaba ajudando muito, né? Teve uma Miss também. Então já teve a Miss também, que a gente... embora elas falam, elas divulgam, mas a gente prefere não falar porque pelo sigilo médico em si. Mas isso daí pra gente é importante. Embora, na época, de certa forma, eu fui metralhado, vamos dizer assim, né? Por outros profissionais da própria medicina, enfim, da cirurgia plástica. Então, sempre tinha aquele tom de chacota. A gente sabia, e enfim, eles falavam, não usando meu nome, a gente sabia do que estavam se referindo. O cirurgião blogueirinho, né? Ou o cirurgião das blogueiras, enfim. E eu tinha, assim, para mim, o marketing sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sempre estudei desde a época da minha formação, então eu não tinha dúvida, desde aquela época, que o marketing é importante. E muitas dessas pessoas que falaram isso naquela época, hoje estão fazendo o marketing como eu estou fazendo. Como todas as pessoas, os profissionais estão fazendo. Mas, sem dúvida, sempre tem aquelas pacientes que dão aquela ajudada, aquela virada profissional que a gente nunca esquece. E elas sabem disso. Se elas estiverem assistindo, elas sabem de quem a gente está falando, né? Elas estão. Que maravilha. Com certeza elas estão, porque o nosso baião, viu? Tá todo mundo ali querendo uma colherinha do nosso baião. Eu gosto do profissional que se mostra na rede social, dizendo com o que trabalha, porque facilita para a gente pesquisar, sabe, Denise? E hoje é a porta de entrada, né? Para muitas áreas, não tem como fugir disso. Eu não tive essa resistência da rede social. Essa conexão é engraçado porque muitas pacientes já chegam no consultório com essa conexão estabelecida. Sim. Elas chegam no consultório e falam, não, eu gosto muito do seu trabalho na rede social
e eu me conectei com da forma que você fala, o que você fala, e meio que vai para a consulta para tirar algumas dúvidas. Não, muitas dúvidas já consegui tirar até através da rede social. Isso é muito bacana, né? Isso já, essa questão da conexão. Às vezes a paciente diz, na rede social, porque a gente tem que ser verdadeiro na rede social. Verdade. Não adianta a gente ser, vamos dizer assim, um personagem. Então, ela às vezes já chega, porque isso causa uma frustração. Ela conhece você como uma pessoa na rede social, na hora que vai conhecer você pessoalmente é outra pessoa. Então, isso aí é muito... Exatamente. E aí é quando você realmente faz um personagem, né? E na vida real é outra coisa. Vou falar em rede social, vou falar aqui da rede social da Ladocices, que eu amo, @Ladocices_, os biscoitinhos amanteigados mais gostosos de Teresina. Érica, beijo pra você. Gente, olha, os recheios, tudo que é mais cuidadoso, assim, mais bem trabalhado, é feito pessoalmente pela Érica e pela mãe dela. Então, a Érica Pinheiro, né, que é a proprietária da Ladocices, e a mãe dela preparam tudo com muito amor, mas tem toda uma equipe aí esperando vocês na loja. Então, vocês podem ir, que a loja, gente, está ainda maior, mais bonita. Agora, teve uma reformada e está muito legal. É verdade, Denise. E eu lembrei das lojas Mariana também. Sabe por quê? Porque eu pego os docinhos da Ladocices, aí eu fico colocando na minha mesa posta com as louças das lojas Mariana. Um beijo para a Dona Auxiliadora, que esteve com a gente essa semana, meninas. Que coisa boa. Dona Auxiliadora, olha. Toda a equipe. Ela é maravilhosa, gente. Ela tem uma história, assim, de empreendedorismo incrível, muito, muito bacana. 2 lojas. Começou com uma loja de R$ 1,99. Hoje tem 2 lojas no centro. E uma na Zona Leste, que é a Home, que é a minha preferida. E tem também a loja virtual, @lojas_Mariana. Tudo de decoração e mesa posta é lá. É lá. Eu falei da mesa posta, mas tem decoração e tem tudo. Está precisando de um abridor de garrafa? Tem nas lojas Mariana também, viu? Olha, os arranjos florais são incríveis. Então, dá uma passadinha por lá. Olha no Instagram, que também tem sempre novidade. Maravilha. Vamos voltar aqui e falar com o Dr. Edson, gente, que agora é hora do Sem Filtro. Eita. Uma palavrinha rápida daqui, uma palavrinha rápida daí. Uhum. Certo? Medo. Do futuro. Satisfação. Família. Sorte. Não acredito. Deus. Isso sim é tudo. Uma pessoa. Eita. Olha, Deus em primeiro lugar, mas não tem como equilibrar isso, né? Escolher uma pessoa no meio dos filhos, esposa, mãe, pai, enfim, são tudo pra mim. Melhor resposta, gente. Eu também Ele é achei. o máximo, ele é o máximo. Ainda tem um sonho depois de tanta realização? Denise, a vida é feita de sonhos, né? Então, eu costumo dizer que eu sou um eterno sonhador. Então, os sonhos nem se acabam, nem ficam poucos. Então, de fato, assim, é engraçado, a gente, com a nossa filha um dia desse, eu cheguei para a Glyn e falei, na frente da Maria, a Maria falou, brincando, e alguma coisa, criança é muito ingênua, falando alguma coisa de casamento. Meu casamento, não sei o quê. Eu olhei pra ela, que história de casamento. Aí a Grig olhou pra mim sozinha e eu digo, Maria, mas eu tava pensando aqui, no dia que eu for, quem vai entrar contigo na igreja é o papai. Falei pra ela, né? Então a gente, assim, isso são sonhos da vida, não tem, né? A gente sempre, claro que o futuro a Deus pertence, mas muitos sonhos pessoais ainda, sonhos familiares, sonhos até profissionais, sem dúvida. Todo mundo acha que a gente chega em um determinado ponto da carreira que, não, ele atingiu o que precisava atingir. E eu sou muito grato a tudo, claro, jamais deixei de ser grato a tudo que já aconteceu na minha vida, mas os sonhos continuam e é eles que nos movimentam, são eles que nos movimentam. Ele arrasa, gente. Uma decepção. Olha, assim, eu já tive muitas decepções, sabe, Lenise? E as maiores decepções são com as pessoas, mas pessoas são assim, as decepções também servem para, vamos dizer, nos ensinar, tá? Então, vamos dizer que hoje eu sou uma pessoa que as decepções, de certa forma, elas já não me atingem tanto, vamos dizer, a certo ponto como atingiam antigamente.
Então, claro que já tive grandes decepções, né, de pessoas que eu confiava muito e que acabei, de certa forma, sendo traído, né, apunhalado pelas costas, vamos dizer assim, acontecimentos que a gente não esperava nunca vindo. Então, eu acho que as decepções da nossa vida acabam vindo mesmo de algumas pessoas que a gente deposita confiança e aquela confiança não é retribuída. O amor? O amor... a Glinha, são meus filhos, então o amor realmente eu sempre fui, vocês já perceberam pelo pedido de casamento que eu sou romântico, intenso, então o amor também eu acho que é o que movimenta a nossa vida. Filhos é aquela história, a virada de chave, então eles realmente me trouxeram de volta, vamos dizer assim, para a vida que eu precisava voltar. Que forte. Cartão vermelho para alguém ou para algo? Tem algo que, assim, eu não suporto. E é mentira. Sabe? Mentira e arrogância. Então, são duas coisas que me carregam e, de certa forma, me ajudaram a chegar onde eu cheguei. A verdade e a humildade. E quando a gente fala de humildade, é claro que, assim, você não precisa aceitar tudo e aceitar o que você não concorda. Mas você tem seus valores também. Mas não é pelo fato de você não aceitar que você precisa passar por cima de ninguém. Então, eu acho que diariamente você é você e você mesmo, né? Então, eu acho que mentira e arrogância são duas coisas que eu não suporto, de fato. Se não fosse médico, seria o quê? Legal essa pergunta, viu, Joelma? Eu acho que professor. Já fui professor, Denise, né? Já fui professor. Quando eu estava na faculdade, eu dava aula, eu era monitor. Mas engraçado que eu tenho, assim, eu gosto muito da parte do empreendedorismo. Na adolescência, a história das micaretas, vendia abadá. Na época que eu dava aula, aí eu comprava umas coisas, vendia outras. Então, papai, inclusive, na época de terceiro ano, perguntou, e aí, já decidiu o que vai fazer? Que ele sempre deixava a gente muito à vontade. Eu dizia, já que não tem lá a profissão empresário, eu vou botar medicina. Então, empreendedorismo. E vem novidades por aí, em breve. Opa! Tô sentindo que tem algo na área do empreendedorismo. A gente tá com alguns projetos legais, né? Então, alguns para breve mesmo, poucos meses. E tem um pouco de associação com a cirurgia plástica, a medicina e a saúde. Mas aí eu acho que são detalhes para a gente conversar em uma outra oportunidade. Vem novidades por aí. Já queremos. Doutor Edson, a gente quer agradecer imensamente esse momento aqui super proveitoso, né, de conversa, assim, de conhecer um pouco mais sobre a pessoa Edson Neto, né? O profissional que muita gente aí corre atrás, que muita gente conhece, que muita gente quer chegar perto. E a gente chegou perto da pessoa, gente. Olha que especial. É ele, gente. Olha, o marido da Glinha, o pai da Maria e do Miguel. E esse amigo querido, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Denise, Joelma, foi um bate-papo super legal. E foram detalhes aqui que eu acho que eu nunca comentei fora de casa, né? Então, que eu falei aqui. Então, foi bem legal conversar. E eu agradeço muito essa oportunidade, tá, gente? Foi um prazer. Prazer enorme. Obrigada, gente. Olha, eu fico tão feliz quando a gente encerra com essa frase assim. Ai, nunca me senti tão à vontade para falar de coisas que pouca gente conhece. Como é que você encerra, parceira? Mais uma vez, deu tudo certo. Yes! Beijo! Até o próximo Baião!